Esse é o vídeo número 21 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 103 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Quarto. Não foi minha intenção, alma cristã, inquietar-te com o sobredito, pois tudo o que disse refere-se unicamente aos que estão certos de ter pecados graves na consciência e sentem, por isso, vergonha de declará-los na confissão. A respeito de certas dúvidas que talvez tenhas quanto a pecados que não sabes ao certo se os cometeste ou não, ou quanto a confissões passadas que julgas mal feitas, farás bem em interrogar teu confessor, exceto no caso de propendas para os escrúpulos, pois os escrupulosos de forma alguma devem confessar suas dúvidas. É bom que conheças, em todo o caso, algumas regras aprovadas pelos teólogos, que poderão livrar-te de todas as dúvidas e proporcionar-te tranquilidade. Número 1. É sentença bem fundamentada que não se está obrigado a confessar pecados mortais duvidosos, isto é, aqueles dos quais se duvida se foram cometidos com perfeito conhecimento e inteiro consentimento. Os teólogos somente admoestam que, no leito de morte, está-se obrigado a fazer um ato de contrição perfeita, caso esses pecados tenham sido realmente mortais, ou então a receber-se o sacramento da confissão sem, contudo, nos obrigar a declarar os tais pecados duvidosos, bastando a acusação de outros pecados certos, mesmo veniais. E isso tudo só no caso de se não ter ainda recebido o sacramento da penitência, depois de cometido o pecado de que se duvida. Além disso, afirmam teólogos abalizados, e com boas razões, que pessoas que há muito levam uma vida espiritual na dúvida se cometeram ou não o pecado mortal podem ficar certas de que não perderam a graça de Deus. Pois, humanamente falando, é impossível que uma vontade fortalecida nos bons propósitos mude subitamente e consinta imperceptivelmente num pecado mortal. O pecado mortal é um monstro tão horrendo que não poderá insinuar-se despercebidamente numa alma que o detesta há longo tempo. Número 2. Quando se tem certeza de que se cometeu um pecado mortal e só se duvida se já foi confessado ou não, está-se obrigado a confessá-lo, caso a dúvida seja negativa, isto é, não se tenha uma razão suficiente para julgar que já foi confessado. Se houver uma razão, ou suposição fundada de já se ter confessado tal pecado, não há mais obrigação de confessá-lo mais uma vez, segundo a sentença comum dos teólogos, donde se infere que quem empregou o cuidado necessário em suas confissões gerais ou particulares e vem, mais tarde, a duvidar se deixou ou não de mencionar um pecado ou uma circunstância agravante, não está obrigado a se acusar disso, porque pode razoavelmente ter por certo que fez tudo como devia fazer. Se sentires uma certa repugnância de te confessares de tais pecados duvidosos, alma cristã, tal sentimento não é ainda pecado e, por isso, basta dizeres contigo mesma: meu Deus, se eu soubesse certamente que estou obrigado a confessar-me disto, estaria pronto a fazê-lo neste instante, ainda que muito me custasse. Seja isso dito para os que são atormentados pelo temor de não haverem exposto claramente ao confessor as suas dúvidas. Certo é, porém, que almas devotas fazem muito bem em revelar ao confessor as dúvidas que as atormentam, mesmo que seja só para se humilharem. Excetuam-se sempre as almas escrupulosas, que de nenhum modo devem falar de tais coisas, como já ouvimos acima. O que seria para desejar mais é que cada um descobrisse a seu confessor as suas paixões, suas inclinações más e as causas de suas tentações, para que o confessor possa assestar o machado à raiz do mal. Se as raízes não forem cortadas, nunca cessarão as tentações, e estaremos sempre em grande perigo de consentir nelas, visto que, podendo afastar as suas causas, não o fazemos. Para alguns, é muito salutar revelar também aquelas tentações que mais os humilham, como principalmente as tentações contra a castidade, mesmo que não tenham consentido. Uma tentação descoberta já está meio vencida, costumava dizer São Filipe Neri. Eu disse,
para alguns, porque, para outros, de virtude acrisolada, que são muito tímidos nesse ponto e receiam continuamente haver consentido, é melhor que se lhes proíba a acusação de tais coisas, enquanto não tiverem a certeza do consentimento. Tal procedimento é inteiramente justificado, porque, pela longa reflexão e inquirição, se consentiram ou não, sob o modo de declarar ao confessor a tentação, sua fantasia ficará vivamente impressionada pela representação dessas coisas abjetas e se acharão imersos nas maiores inquietações, sentindo aumentar cada vez mais o temor de haverem realmente consentido. O sobredito basta. Obedece, neste ponto, alma cristã, a teu confessor e faze o que ele te disser. Quinto, da satisfação. A satisfação, comumente chamada penitência, é igualmente uma parte necessária da confissão. Ela não é parte essencial da confissão, desde que esta pode ser válida sem ela. Por exemplo, as portas da morte, não se podendo mais cumprir com a penitência imposta, mas é parte integrante, de maneira que a confissão seria inválida se, de antemão, se estivesse resolvido a não cumprir com a penitência. Na confissão, deve-se ter a vontade de se submeter à penitência imposta pelo confessor, tendo-se, porém, a intenção de cumpri-la e deixando-se. Depois de o fazer, a confissão é válida, mas comete um pecado mortal, caso tenha sido grave a penitência imposta. Deve saber, alma cristã, que quem peça não só se torna réu da falta cometida, mas também merecedor do castigo devido à culpa. Pela absolvição do sacerdote, são remitidas as culpas e as penas eternas, e se o penitente estiver compenetrado de uma viva e perfeita contrição, seriam remitidas também as penas temporais. Se a contrição, porém, não for tão intensa, fica sujeito às penas temporais, que deverá satisfazer-o neste mundo ou no purgatório. Ora, o Concílio de Trento ensina que a penitência sacramental satisfaz pela pena merecida e que, ao mesmo tempo, é ela um remédio contra os maus efeitos e consequências do pecado, contra nossas paixões, maus hábitos e dureza de coração, e que, por ela, finalmente, alcançamos a força de que precisamos para não recairmos mais nos mesmos pecados. De resto, deves saber que, se não cumprires tua penitência neste mundo, deverás sujeitar-te a uma muito maior no purgatório. Provera a Deus que cada um cuidasse em satisfazer já aqui neste mundo toda a dívida de seus pecados. Ordinariamente, deve-se suprir, depois da morte, o que falta. Sabe-se que diversas almas que aqui no mundo levaram uma vida santa tiveram, apesar disso, de passar algum tempo no purgatório. Não nos contentemos, por isso, com a penitência imposta pelo confessor, mas entreguemo-nos, além disso, à prática de boas obras, tais como dar esmolas, rezar, jejuar e semelhantes mortificações. Procuremos também ganhar todas as indulgências que pudermos, pois elas diminuem as penas que teremos de sofrer no purgatório.